O seu posicionamento é o grande responsável pela forma como as pessoas vão te enxergar. Se posicionar é dizer para o mundo como você quer ser vista. E isso, ao contrário do que muitas de vocês pensam, é algo que parte de vocês. Então é você quem tem que dizer para o mundo como você quer ser vista. E depois as pessoas começam a compreender a sua lembrança de marca e concordar com aquilo. Começam a ligar a sua imagem com a sua marca e entender que você é referência naquele assunto. Mas primeiro você teve que se lançar como uma autoridade naquilo que você está falando. E o posicionamento digital nada mais é do que você lançar o seu posicionamento no meio digital. Então, para ficar mais claro, eu vou citar para vocês o exemplo do case da Arca. Muito tempo atrás, a gente tinha uma agência que eu brinco que era uma agência comum, uma agência como outra qualquer, onde a gente falava de marketing digital para quem quisesse ouvir, para quem quisesse contratar. A gente tinha cliente desde nutricionista, ou seja, uma profissional liberal, mulher, até uma construtora, uma pequena construtora aqui na cidade, eu tô falando de Maceió. E para você ver como a comunicação da gente na internet era perdida, porque se uma Nutri se identificava e uma construtora se identificava também, e aqui o dono era um homem, então significa bem claramente que a gente não tinha um nicho bem definido, um posicionamento bem definido, personas bem definidas para o nosso negócio. Em determinado momento da nossa vida, a gente percebeu que a gente queria comunicar mais com mulheres, por uma questão óbvia de identificação com a gente mesmo. Até porque a internet é muito legal, permite com que a gente se divulgue de maneira barata, quase que gratuita para alguns, porém ela é uma faca de dois gumes. Porque se você não se posiciona bem, você dá um grande tiro no pé para uma parcela enorme de pessoas. E, por outro lado também, você acaba concorrendo com agências, como era o nosso caso, do Brasil, quiçá do mundo inteiro, porque para a internet não existem barreiras geográficas. Então, o que aconteceu? A gente saiu no mercado, eu não sei se vocês sabem, mas eu era de uma empresa privada, eu trabalhava com um crachazinho no pescoço e decidi sair para empreender no digital. E a gente começou a trabalhar nessa nossa agência, minha primeira experiência grande com empreendedorismo, e a gente percebeu que, ao passo que a internet era muito boa para a gente se divulgar, também era muito complicado a gente ser alguém nesse mundo digital, uma vez que a gente estava concorrendo com agências do Brasil inteiro e que investiam muito capital para se divulgar, utilizando bem das técnicas do marketing digital. Ou seja, o que é que a gente tinha que fazer? A gente tinha que se diferenciar de alguma forma. E por uma identificação lógica de gênero, a gente começou a perceber que começou a atrair mais mulheres, e era o que a gente queria, era começar a atrair mais mulheres, porque a gente sentia uma conversa muito mais fácil entre mulheres e porque a gente entendia a jornada daquelas mulheres. A gente é mãe, a gente empreende na maternidade, tem 2, 3 turnos dentro de casa. Então a comunicação era muito mais simples, realmente, era algo mais natural, digamos assim. E aí, a gente girou essa chave, fez esse clique aí, mudança de chave total, para a gente deixar de ser uma agência como outra qualquer e começou a se posicionar para comunicar com mulheres profissionais liberais. E foi aí que realmente o jogo virou, que a Arca começou a fluir muito melhor, porque a partir do momento em que eu decidi nichar o meu serviço para mulheres profissionais liberais, lembra daquela Nutri que eu falei lá no começo? Então, agora toda a minha comunicação era para Nutri, advogadas, médicas, dentistas, fonos, físios, enfim, todas essas profissionais liberais que começaram lá no comecinho, ótimo, mas que começaram bem lá na nossa primeira etapa a se identificar com a gente, agora receberam essa comunicação e perceberam essa comunicação muito mais focada nelas. E aí a gente mudou a marca, porque a nossa identidade visual a partir daquele momento
também tinha que comunicar com o nosso posicionamento adotado. A gente mudou tudo, basicamente, a tipografia, a gente mudou a forma de postar os nossos cards na internet, a gente mudou completamente a nossa bio, ensaio de fotos, até a forma como a gente se vestia mudou demais por conta desse novo posicionamento adotado. Então, para a gente adotar esse posicionamento, a gente teve que planejar médio, curto prazo também, óbvio, mas muito mais médio e longo prazo. Como é que eu quero ser vista daqui a 2, daqui a 5 anos no mercado? Porque o posicionamento digital, offline, é como a construção de qualquer marca, gente, que vocês conhecem. Não é de um dia para a noite, não é em um ano. Tem gente que fala até que se você fizer direitinho o dever de casa, leva em média 2 anos para você fincar bem o seu posicionamento na cabeça das pessoas. Imagine quem não faz, se é o seu caso, se você está chegando agora, sempre há tempo, mas você precisa saber disso, que leva um tempo para você fincar esse posicionamento na mente das pessoas, de que você é uma autoridade naquilo que você está dizendo ser. Então, esse posicionamento digital, a partir do momento que a gente definiu que nesse caso, no caso da Arca, era que a gente ensinava, ou seja, ensina, né, porque ainda é hoje, nós ensinamos mulheres a venderem seus serviços na internet. Então, só por isso, você já tira o mulheres, ensinamos mulheres, e você ainda pode adicionar aí o profissionais liberais, que é algo que a gente também usa muito, esse termo no nosso posicionamento. Então, a gente ensina mulheres profissionais liberais a venderem os seus serviços na internet. É uma frase de posicionamento aparentemente simples, mas que perceba quanta coisa tem inserida nela. Mulheres... Restringe ainda mais com o profissionais liberais. Realmente é uma coisa que, por incrível que pareça, vocês se enganam muito, achando que vocês devem abranger o máximo de pessoas possível. Ao contrário, na comunicação de vocês, vocês devem restringir o máximo que vocês conseguirem. Eu vou falar mais disso em outros vídeos, em vídeos mais oportunos, mas nesse momento vamos focar na frase. Ensinamos profissionais liberais, mulheres, a venderem seus serviços na internet. Então, a gente foca em serviço, profissionais que vendem serviços, e a gente diz lá no começo, ensinamos. Então, a gente não faz por você, a gente não gerencia a sua conta no Instagram. A gente te ensina a você ficar autônoma, porque no nosso posicionamento, na nossa comunicação do dia a dia, a gente acredita que você é quem sabe falar do seu serviço, do seu produto. Você domina isso mais do que ninguém. É você quem sabe as dores do seu cliente. Então, nada mais justo do que você postar e conversar diretamente com ele. Mesmo que você queira muito uma agência para gerenciar a sua comunicação no Instagram, é importante que você domine as estratégias, pelo menos as estratégias. Se você não domina o Instagram, a estratégia da sua comunicação você tem que dominar e pautar essa estratégia para que você saiba o que exigir dessa agência, o que cobrar dessa agência. Então tá aí, o posicionamento da Arca é esse. E aí, você, a partir do momento que define o seu posicionamento, ele vai estar contido lá na bio do seu Instagram, lá na biografia, para quem não sabe, que é aquela descrição pequena que tem ali, 150 caracteres, que descrevem quem é você na fila do pão, ou seja, quem é você para a internet. E isso é você quem vai dizer. Então, ajudo mulheres a venderem seus serviços na internet. Ajudo profissionais liberais a venderem seus serviços na internet. Eu estou falando isso e coloco mais detalhes na bio também que vão contribuir com esse meu posicionamento. E perceba, isso é tão importante, embora pareça tão pequeno, que isso é o grande responsável pelo sucesso do seu negócio na internet. Porque se você tem alguma diferenciação muito forte, deve estar contido lá no seu posicionamento. Porque se você olhar bem, quando a pessoa abre ali seu Instagram, o seu cartão de visita é a sua bio. Então, se você consegue definir de forma bem objetiva, bem sucinta, porém profunda, você consegue conectar diretamente com aquele seu cliente e naquele momento ele já começa aquele processo de namoro, de perceber o valor do seu serviço através do que você disse
que faz. Então, o posicionamento, quanto mais diferente da concorrência, melhor. Quanto mais você puder se distanciar dessa maré de pessoas que brigam pela atenção do cliente, que é o que a gente chama no marketing do oceano vermelho. Vermelho porque é o sangue, as pessoas estão ali, ó, se estapeando, se engalfinhando pela atenção do mesmo cliente. E aí você pega, seleciona um nicho de mercado para atender e começa a se diferenciar da sua concorrência e cria uma frase de posicionamento muito legal que conecta direto com o seu cliente, o mais restrita possível para você, de fato, demonstrar valor no seu serviço. Eu vou te dar um outro exemplo claro. A gente tem aqui na cidade uma fisioterapeuta que tem um espaço de pilates voltado para grávidas. Então, ela poderia ser uma fisioterapeuta. Aí tem uma galera que é da fisioterapia que já se diferencia e abre o seu estúdio de pilates. Quantos estúdios de pilates você conhece aí na sua cidade nesse momento? Você é capaz de contar nos dedos? Então, aí essa fisioterapeuta, mãe, não precisou inventar na roda, só pegou coisas do cotidiano dela, da vida dela, porque ela é mãe. E de repente sentia a necessidade dentro desse círculo dela de pessoas, dentro desse ciclo social em que ela estava inserida. Observou atentamente o que é que o mercado pedia, como a Arca fez 2 anos e meio, 3 anos atrás, quando a gente começou, a gente sentiu uma necessidade de mercado, de pessoas falando dessa linguagem de marketing digital de Instagram, focado em mulheres empreendedoras. Então, como é que está o seu olhar hoje para o mercado? Você está ditando aquilo que você quer dizer? Ou você está ouvindo a necessidade de quem está do outro lado, que de repente às vezes está clamando por um serviço e você diz, não, é só impressão, não, mas eu não tenho capacidade para falar sobre isso. E acaba fechando o seu olhar para fazer o que todo mundo está fazendo, porque se todo mundo está fazendo, está dando certo. Mas aí faltou de repente o olhar, um clique, um olhar bem específico seu de acordo com a sua vivência, com o que você faz no seu cotidiano, porque a gente fala que empreendedores são pessoas inquietas, que pensam em resolver problemas que estão ali lançados. Enquanto a maioria reclama daquele problema, você olhou, não ficou satisfeita por não ter solução e tomou uma atitude para resolver. Então, às vezes, as pessoas simplesmente não tiveram aquele olhar. E você, por uma necessidade sua, porque você já procurou aquele serviço e não tinha, ou por uma situação sua de vida em que você tenha que passar ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, tem aquele olhar. E aí a pessoa vai e faz alguma coisa e você pensa, nossa, por que que não tinham pensado nisso antes? Porque alguém teve a coragem de ir lá e executar. O resto ficou só no plano do pensamento. Então, a partir do momento que você pensa nessa diferenciação, você cria a frase que define o seu posicionamento e agora vem o pulo do gato. Você precisa começar a colocar em prática todas as ações que vão fincar o seu posicionamento na cabeça das pessoas. Aí é online e offline. Então, as minhas postagens todas têm que vir no sentido de levar as pessoas a entenderem que eu sou referência naquele serviço. Que eu sou a pessoa, melhor pessoa, a que mais entende daquele serviço no mercado. E aí eu vou começar a gravar vídeos, reels, stories diários, vídeos também no feed dando dicas, sejam vídeos curtos, sejam vídeos mais longos, como é o caso do IGTV. As minhas postagens dando dica, dando conteúdo, tem que vir no sentido de fincar na cabeça da pessoa, daquelas pessoas que me seguem, aquela minha imagem como referência no assunto. As minhas legendas, até as redes sociais em que eu estou inserida, tem que coadunar com a rede onde aquele meu público está, para eu atingir aquele meu posicionamento de mercado. Então, você está marcando a sua presença no Instagram, ótimo, maravilhoso, mas pode ser que o seu público esteja nesse momento no LinkedIn, no Facebook, a depender da idade, no Pinterest, no YouTube, enfim, em uma série de locais onde você tem que marcar presença por conta do posicionamento que você escolheu. Tudo deve coadunar com o público e o posicionamento que você selecionou.
É por isso que eu falo que você tem que dominar a estratégia da sua comunicação. Porque não é o post pelo post. Não é a hashtag pela hashtag. Tudo, eu sempre falo aqui esse exemplo na Arca. Tem ali o iceberg, a postagem do Instagram é a pontinha. E a base é a estratégia. É onde está tudo o que eu preciso saber, o que eu planejei naqueles 5 anos atrás, que eu falei 5 anos atrás, para que hoje as pessoas vissem a Arca como referência em posicionamento digital para mulheres. É a nossa razão de ser. Aí eu venho também para o offline. O offline não deve ser desmerecido. Você tem que começar a fazer cursos, palestras. Você tem que começar a dar entrevistas na TV, entrevistas de rádio, impresso, se relacionar com pessoas, sair, fazer networking, entregar cartões, frequentar jantares. E às vezes, não necessariamente da sua área de atuação. Eu tenho um exemplo bem legal de uma agência de marketing que tem aqui na cidade, que eles começaram a alugar estandes em feiras de saúde. E aí você pensa, mas agência de publicidade, geralmente quem fica em feiras, em congressos de saúde, são aquelas indústrias farmacêuticas, próteses, enfim, pessoas que têm a ver com aquele meio. E a agência de publicidade começou a alugar esses estandes para fazer presença naquelas feiras. Porque se ali tem representantes, RH de hospitais, de clínicas, tem os próprios médicos circulando, às vezes são médicos empreendedores que têm suas clínicas também. Então essa agência de marketing está sendo vista por pessoas que são o seu público ideal e que às vezes ninguém parou para pensar nisso e ela foi lá, tomou a dianteira. Você às vezes acha que tem que estar inserido em feiras de publicidade e propaganda. Você tem que estar em encontros que tratem sobre aquela sua temática e nem sempre é assim. Você tem que ir atrás do seu cliente, fazer o networking com o seu cliente e não apenas com a sua área técnica, com o que você executa dia a dia, percebe? Então, o olhar sobre o meu negócio tem que ser um olhar estratégico e não apenas aquele olhar técnico, que eu sou dentista, eu posto só dente, vai ter um monte de boca sangrando no meu Instagram. Eu brinco que dentista costuma achar que a gente é vampiro para ter que ficar vendo esse monte de dente espalhado na tela. Da mesma forma que se você é advogada, você fica postando termos jurídicos que ninguém entende absolutamente nada. Eu falo porque eu sou advogada e eu tenho muitos colegas advogados que eu sigo no meu Instagram. E eu tenho vontade de dar um toquezinho e dizer, ei, doutor, tá postando errado. Você tá postando para o seu colega advogado. Você, dentista, tá dando seu textão lá, a sua aula, gastando o seu latim na legenda do Instagram para o seu colega. Você não vai captar clientes através dessa legenda super técnica e de uma boca sangrando. Eu sei que vocês são da área jurídica, da área de saúde. Mas eu não posso captar clientes. Eu sei disso, que você não pode captar de forma escancarada os seus clientes na internet. Mas não vamos ser hipócritas. Todo mundo tá na internet para se vender. Você não está vendendo diretamente o seu serviço, entregando um cartão e dizendo me contrate, sou advogado, te dou 20% no valor da minha hora. Não, isso aí é uma prática vedada pelo Código de Ética da Advocacia. Mas você está vendendo a sua imagem. Você está postando todo dia para quê? Ou pensando em postar todo dia e tá aqui comigo assistindo a esse conteúdo para quê? Não é para ser visto? Não é para ser lembrado? Então, você está tentando vender alguma coisa que é a sua imagem. E enquanto profissional liberal, isso vale muito mais. Você começa a ser reconhecido, começa a ser recomendado. Às vezes tem gente que nunca sequer contratou o seu serviço. Ou porque não precisou, porque não pôde pagar, de repente acha que você é caro pela imagem que você passa na internet. Mas recomenda você pela imagem que você passa na internet. Então você está sim vendendo alguma coisa. Você não está entregando o cartão na porta de cadeia, porque aí realmente é vedado. Mas você está vendendo. E se você está aqui comigo é porque ou vende ou pensa em vender. Então,
Você precisa, desde já, parar tudo que você está fazendo, antes de começar a postar de forma aleatória, utilizando aplicativos como o Canva, por exemplo. Qual é o aplicativo que eu baixo para deixar o meu vídeo editado, para deixar a minha foto bonita? Antes de fazer tudo isso, pare o que você está fazendo e comece a pensar na estratégia. A estratégia que vai vender muito mais do que simplesmente o seu tipo de postagem. Fique você sabendo até que no seu perfil você deve mesclar conteúdo pessoal e profissional. E a sua foto, sem edição, ela vai lhe render muito mais engajamento do que um post super editado. Então, o que é que isso me diz? Além de que esse negócio de perfil pessoal e profissional já não existe, por favor, acabe com isso. O perfil é um só. Se você tá no seu perfil pessoal, estritamente pessoal, sem vender nada, você tá errando. E se você tá no seu perfil estritamente profissional, sem mostrar o que você faz nas horas vagas, sem mostrar de fato quem é você tá errando ao quadrado. Então acabe com isso. Não existe a Meline profissional e a Meline pessoal. Existe uma Meline só. Então, se eu sou uma profissional liberal e eu tenho a intenção de me divulgar através das redes sociais, é um perfil só, ou eu só vou acumular trabalho e dividir resultado. Multiplicar trabalho e dividir resultado. Anotou isso que eu falei? Porque é muito importante. Então, se eu tenho um perfil só, que eu já sei disso agora, eu vou ter a consciência de que fotos minhas reais vão engajar muito mais do que aquelas fotos super editadas, aqueles posts bem trabalhados que agências fazem. Então, isso até te diz que relaxe. Você não precisa ser uma agência de propaganda para começar a cuidar do seu perfil. Pelo contrário, perfis são muito mais atrativos quando retratam a vida como ela é, quando retratam exatamente quem você é e o que você faz. Então, pare com isso, acabe com essa desculpa e não precisa pirar com isso agora. O que você precisa começar a fazer agora é definir o seu posicionamento. Parar ali, pegar o seu papelzinho, caneta e como é que eu quero ser vista daqui a 2, daqui a 5 anos? E quais são as ações que eu tenho que tomar para colocar isso em prática? Quem é que eu conheço da imprensa? Quem é que eu conheço que dá aula em curso, que ministra aulas? Lugares onde eu posso ministrar palestras também e mostrar o meu conhecimento. Quais são os tipos de posts? Qual é o meu posicionamento a partir de agora? E os posts que eu tenho que fazer para deixar claro esse meu posicionamento na cabeça das pessoas? Quantos vídeos eu tenho que gravar por dia ou por semana para que eu consiga fincar esse meu posicionamento na cabeça das pessoas? E essa série de questões que você vai resolvendo e vai deixando bem claro ali onde é que você quer chegar e qual é o posicionamento que você quer deixar na cabeça das pessoas, para quando elas olharem para a sua imagem no Instagram, automaticamente elas remeterem ao seu serviço, à sua autoridade. Fulana é boa nisso. Fulana é a melhor que tem fazendo tal e tal coisa. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão comprar de você sem você precisar vender. Como assim? Você não precisa mais oferecer o seu serviço. Então, para você que tem questões com código de ética, isso é uma mão na roda. É o venda sem querer querendo. O que você disser, as pessoas vão fazer. É daí que vem o poder da influencer. As pessoas confiam tanto em você, no que você faz, que você não precisa mais ofertar. A sua agenda não para. As mensagens não param. Direct também não vai parar. Por quê? Porque você é muito boa no que você faz e você deixou aquilo claro dia após dia. Mas eu tenho que fazer todo dia. Você trabalha todo dia? Com que frequência você vai ao seu consultório, ao seu escritório? Todo dia? Então você tem que mostrar isso todos os dias. Da mesma forma que você convence no offline, no boca a boca, você tem que convencer também no online. Porque não basta hoje só a gente fazer. A gente tem que mostrar que faz. Porque o nosso público está ali, os nossos clientes estão ali, a nossa rede de contatos, os amigos dos amigos estão ali. E tem gente que às vezes nem sabe o que você faz. Porque fulano só deixa me seguir no pessoal. Erro seu. Porque o seu amigo é um potencial cliente. O seu familiar, o seu vizinho é um potencial cliente. E quanto mais pessoas tiverem noção e clareza
do seu posicionamento, mais pessoas vão te contratar. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse, sobre outros temas importantes para você deixar o seu Instagram eficiente, deixar o seu Instagram muito bom, vendedor e que conecte bem com seus clientes. No próximo vídeo a gente se vê. E você, se tiver alguma sugestão também, deixa claro pra gente, para que a gente possa fazer um vídeo sobre esse tema. E claro, também não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ser lembrada cada vez que a gente subir um vídeo novo. E se quiser comentar aqui embaixo também com a sua sugestão e a sua observação, a gente está sempre à disposição e sempre conectado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!